Você pode perder o seu veículo a partir da busca e apreensão e eu não quero que isso aconteça. Então, se você tem um financiamento de veículo, atrasou uma parcela ou não atrasou, quer saber tudo sobre os seus direitos, fica no vídeo até o final, mas antes, já clica no sininho, se inscreve no canal, dá o joinha, porque aqui a gente revela tudo que eles não querem que você saiba. Você está no canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros, porque, como eu disse, aqui a gente revela absolutamente tudo que eles não querem que você saiba, para te dar uma economia ou devolver dinheiro que você lutou, suou para conquistar. Seja muito bem-vindo ao canal Banco Aqui Não, canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros. Eu me chamo Valdeci Rabelo, presidente da BR Advogados, que atua desde 2012 protegendo você que possui alguma relação desigual com as instituições financeiras. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre busca e apreensão sobre todas as óticas que talvez nunca ninguém tenha abordado aqui no YouTube, e eu corro um sério risco desse canal cair porque eles são muito fortes. É uma luta de Davi contra Golias, por isso eu peço para você se inscrever no canal, porque isso faz toda a diferença, aumenta a nossa força e relevância aqui na telinha do YouTube. Vamos conversar sobre tudo de busca e apreensão, sobre todos os personagens, juiz, fiduciante, fiduciário, todas as questões, você vai entender absolutamente tudo, alienação fiduciária, esses nomes que podem soar de forma muito estranha, mas que são questões simples que a gente vai trabalhar aqui e eu vou falar para vocês. Inclusive, listei uma série de perguntas que a gente recebe todos os dias, porque, como eu falei, desde 2012 nós defendemos consumidores e equilibramos a balança, dando um pouco mais de força para você e não deixando você ficar prejudicado, porque o seu dinheiro é muito suado e nós valorizamos isso. Então, no processo de busca e apreensão, primeiro vamos começar do começo, né? O que é busca e apreensão? É um mecanismo legal que as instituições financeiras têm de recuperar o que é delas. Exatamente isso. O veículo, quando você realiza um financiamento na ótica da alienação fiduciária, Decreto-Lei 911 de 1969, era como que isso é antigo, é da instituição financeira. Você só tem a posse, ele só fica com você. Você vai ter a propriedade, ele vai ser seu quando você quitar, pagar todas as parcelas. Então você já começou a entender que na alienação fiduciária a gente tem o credor fiduciário e a gente tem o devedor, o fiduciante, que realizou ali a questão da contratação do financiamento. Entre essas partes, há uma relação que foi estabelecida via de contrato, na assinatura do contrato, estabelecendo alguns direitos e algumas obrigações. E isso pode colocar você numa situação delicada. Por quê? Porque se o contrato possuía alguns vícios, algumas irregularidades, ele nascer errado desde a sua origem, se ocorrer uma busca e apreensão contra você e esses vícios, esses erros estiverem presentes na capitalização e também na taxa de juro, o famoso juros abusivos, mais do que isso, se houve algum vício na forma, na assinatura, na regularidade do instrumento original, essa busca e apreensão não pode caminhar. O que eu quero dizer com isso? Se ela começou, ela tem que parar. Só que ela para de forma automática? Não. Aí a gente traz a responsabilidade de duas partes muito importantes dentro desse processo de busca e apreensão. Você está imaginando quem são essas partes? E qual que é a parte mais importante nesse ponto? Uma dessas partes é o juiz, que recebe o processo de busca e apreensão que o advogado do banco confeccionou, mesmo se esse processo, se esse caso está com essas irregularidades que eu falei. Quando o juiz recebe, em muitos casos o juiz ali, ele toca vários processos da mesma natureza, o que ele faz? De forma, em muitos casos, automática. Já concede ali a liminar que vai apreender o seu veículo, que leva à apreensão do seu veículo. E a parte mais importante não é o juiz, Valdeci? Óbvio que não. A parte mais importante é um especialista, é um advogado especializado, como nós da BR Advogados, que atuamos desde 2012, defendendo consumidores de todo o Brasil, equilibrando um pouco a balança. E por quê que eu estou falando que o advogado é a peça mais importante nesses casos? Porque a partir de uma avaliação clínica de um especialista, é plenamente possível identificar essas irregularidades e, mais do que isso, pôr um freio no ímpeto do banco, fazer com que o banco cesse aquela irregularidade. Porque se o juiz conduz daquela forma, defere uma liminar e o veículo é apreendido e o contrato possui essas irregularidades, isso não pode acontecer com você, você não pode suportar esse prejuízo.
Então, nós temos a instituição financeira, nós temos o consumidor, nós temos a figura do juiz e também a figura do advogado. E nesse caso, a figura do advogado é muito importante, porque você vai ter uma oportunidade só. Um tiro, uma bala de prata para combater esse monstro. E se você vai desmunido de um advogado especializado que conhece todos os meandros do direito bancário, você pode perder esse tiro que é a sua última ponta de esperança. Porque se o advogado não identifica essas irregularidades, não combate essas irregularidades, acabou. Você vai suportar o prejuízo para o resto da sua vida. E qual que é esse prejuízo? Além de perder o veículo. Além de você ficar sem o veículo, você fica com saldo remanescente. Como assim, Valdeci? O que é esse negócio de saldo remanescente? O seu veículo vale 50 e você tem 100 para pagar o banco. Vendeu o veículo por 50, sobrou os outros 50. Esses 50 devem ser pagos por você, sob pena do seu nome ficar negativado, você sofrer ali consequências como aquelas instituições que ficam te ligando de forma interminável para buscar reaver esse crédito e mais do que isso, você não consegue realizar um novo financiamento. Fora isso, todo o dinheiro que você já pagou naquelas parcelas que você adimpliu, já era, ficou para lá, ficou esquecido. Então, você suporta mais uma vez o peso de não contar com um advogado especializado em direito bancário e é isso que você precisa entender. É essa seriedade que você precisa dar ao seu caso, porque em muitos casos você consegue reverter todas essas situações e ter um desfecho justo, um desfecho pelo qual você ou minimiza ou fica pelo menos ali sem prejuízos, em muitos casos indenizado. Então você precisa ficar atento a essas questões. Mas outro personagem muito importante que nós temos dentro aqui das questões envolvendo a busca e apreensão é a figura do oficial de justiça. Porque quando o banco foi, ajuizou uma ação, o juiz recebeu e deu uma ordem, é o oficial que vai bater na sua casa, no seu trabalho para apreender o veículo. E em muitos casos ele pode utilizar força policial. E essa força policial pode constranger você. Você é uma pessoa de boa fé, trabalhando, imagina a polícia indo lá, auxiliando o oficial de justiça para poder apreender o veículo. Como que você vai ficar na frente dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas às quais você trabalha todos os dias? É uma situação de fato constrangedora. Então, se você está com uma parcela em atraso, não espera, não ache que o banco não vai fazer nada, porque ele vai sim se movimentar de forma ali, em muitos casos, ardilosa para poder te colocar nessa situação. Então, olha só, a gente falou do banco, a gente falou do contrato, a gente falou do próprio juiz, falamos do advogado e da importância de você ter um advogado especializado do seu lado, falamos do oficial de justiça e da polícia. Será que tem mais algum outro personagem nesse processo todo envolvendo a questão da busca e apreensão? Sim, nós temos os famosos localizadores. O que são esses localizadores? São pessoas físicas, motoqueiros ou pessoas a contrato do banco, sendo contratado pelas instituições financeiras, ficam de olho onde você coloca o veículo para a instituição financeira, para o advogado da instituição financeira colocar dentro do processo e ir lá buscar onde o veículo está. Esse é o localizador pessoa, ser humano. Mas nós temos também um localizador, que não é um personagem dessa questão da busca e apreensão, mas que a instituição financeira pode colocar no seu veículo para identificar aonde quer que ele esteja, ir lá e resgatar, porque como eu falei no início desse vídeo, o veículo é da instituição financeira até você liquidar todo o pagamento. Então, você tem esses personagens, olha o tanto de pergunta que nós recebemos e aqui eu vou falar as principais. Quem pode ajuizar um processo de busca e apreensão? Como a gente falou, a instituição financeira, nessa relação envolvendo ali a alienação fiduciária, no Decreto-Lei 911, a instituição financeira que concedeu o crédito e deixou o veículo dela alienado a você. Então, se você atrasou uma parcela e a instituição financeira cumpriu os requisitos previstos nesse Decreto-Lei de 1969, que só prejudica você, ela já pode dar ensejo, aparelhar uma busca e apreensão, começar uma busca e apreensão, surpreender da forma com que eu falei. E quais são os seus direitos? Primeiro, você tem direito ali, você deve, na verdade, contar com um advogado especializado, como nós aqui da BR Advogados, desde 2012, com milhares de clientes ali sendo ajudados. Segundo, você tem que realizar uma defesa, você tem direito de realizar uma defesa dentro desse processo. Terceiro, a instituição financeira, ainda que tenha vendido o veículo,
deve prestar contas para você pagar o que é justo, quando você tem que pagar, quando o seu contrato não possui irregularidades. Então são vários, destaquei os principais para você ficar atento sobre o que fazer. E é possível se defender no processo de busca e apreensão? Não só possível se defender, como realizar um contra-ataque, uma contramedida para combater as abusividades, sobretudo na taxa de juro remuneratória, na capitalização, na notificação e também se o seu contrato possui outras irregularidades. Quais são os motivos pelos quais a busca e apreensão pode ocorrer e pode ser contestada? Ela pode ocorrer pelo mero atraso. Ela pode ser contestada por todos os motivos que eu coloquei, sobretudo pela prática da instituição financeira de pesar a mão contra você muito antes de você ter assinado o seu contrato. Você precisa saber disso. Até na composição da sua renda dentro daquele contrato pode haver algum tipo de questionamento, mas você só vai conseguir ter acesso a essas informações, além de seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, ser amparado por um profissional desse quilate. Por isso, QR Code está na tela. Se você tem alguma dúvida, escaneia o seu celular e já fala com um dos nossos especialistas para tirar todas as suas dúvidas sem qualquer tipo de compromisso. E qual que é o papel do advogado? É equilibrar a balança. O advogado que é especialista, ele vai equilibrar essa balança e vai fazer com que o seu prejuízo ou seja reduzido ou que o seu prejuízo seja fulminado. Porque você não pode ficar longos anos com o nome engessado, devendo para a instituição financeira, sem o veículo e tendo pago ali algumas parcelas do seu suado dinheiro. Presta muita atenção nisso, se inscreve, dá o seu like, fortalece o Davi, porque o Davi, nas batalhas que ele tem com Golias, ele sai vencedor e a sua força nos fortalece e faz com que isso se aproxime. Encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, porque, como eu disse, aqui nós revelamos absolutamente tudo que eles não querem que você saiba. Banco, aqui não, hein? E conta sempre com VR.